Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui com mais uma aula do módulo 21 do curso de Primeiros Socorros, módulo de Primeiros Socorros do curso de Mecânica de Aeronave da Amazon Air Escola de Aviação. Na última aula a gente vem falando sobre a legislação e a gente parou aqui no artigo 5º, né? Artigo 5º do Código Penal Brasileiro, que diz que aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções de tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, a lei brasileira aplica-se a qualquer brasileiro ou estrangeiro em território nacional. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Aqui. Uma vez mecânico de aeronave, é possível que você precise voar para um outro país, acompanhando ali, fazendo, né, o acompanhamento da aeronave, ou é possível que você atenda uma aeronave que venha de outro país e ali você tem que dar manutenção durante a sua estada ali na parte de manutenção nos hangares do aeroporto, enfim. Mas é só uma curiosidade bem importante. Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Olha só que legal. Uma aeronave brasileira, por mais que ela esteja lá nos Estados Unidos, qualquer crime que aconteça dentro da aeronave é aplicada a lei brasileira. Né? Olha só que legal. Imagina que você está dentro dos Estados Unidos e lá a lei não permita fazer um procedimento ou lá seja permitido fazer procedimentos invasivos, por exemplo, que é algo que nós não podemos fazer aqui no Brasil. Você não vai poder fazer lá nos Estados Unidos, mesmo que esteja em solo americano, norte-americano. Por quê? Porque você está dentro de uma aeronave brasileira, tá? E aí, a aeronave brasileira, como é que eu volto aqui? A aeronave brasileira, ela é de extensão, ela é uma extensão do território nacional. Tranquilo? Muito bem. Dito isso, vamos seguir aqui. Um paciente adulto com clareza de raciocínio e consciente e com clareza de raciocínio, ele poderá dar o consentimento formal para sua assistência ou não. Então lembre-se que ninguém é obrigado a ser atendido. Eu tenho a obrigação de oferecer auxílio e ajuda às pessoas, mas ninguém é obrigado a aceitar a minha ajuda. Tranquilo? Portanto, é muito importante que antes de você iniciar um atendimento, iniciar qualquer ação sobre a vítima, você precisa se identificar e pedir a sua permissão para executar tal procedimento. A isso dá-se o nome de consentimento formal. Vamos falar um pouquinho sobre as limitações do socorrista, né? Já que a gente falou de legislação. Pô, professor, então o senhor falou de legislação, mas aí, até onde eu posso ir? Realmente, qual é o meu limite? Porque eu não quero cometer crime, eu não quero cometer nada que me traga depois, né, uma insegurança jurídica. Então vamos lá. Via de regra, o socorrista ele não pode realizar qualquer tipo de procedimento invasivo. Ele não pode cortar, ele não pode furar, ele não pode suturar. Tranquilo? Ele não pode fazer nada que seja invasivo. Depois, medicamentos. Medicamento é ato médico. Somente um médico pode prescrever uma medicação. Somente um médico pode prescrever e ministrar uma medicação. Professor, mas enfermeiro ministra medicação também. De fato, o enfermeiro ele vai ministrar a medicação no paciente sob a supervisão de um médico. Então, é algo que se estende à atividade do enfermeiro, que é um profissional de saúde habilitado, licenciado, né, e devidamente registrado no seu conselho, mas ele estará sob a supervisão de um médico. Outra coisa que é muito importante nós sabermos, nós não podemos atestar o óbito da vítima. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas
na maioria das vezes, né? Na verdade, não é na maioria das vezes. É sempre que um indivíduo ele tem uma parada cardiorrespiratória, ele vai apresentar os seguintes aspectos. Ele vai ficar com a pele gelada, ele vai ficar com a pele absolutamente pálida, ele vai ficar com as extremidades arroxeadas, e aí ele vai ter um aspecto de cadáver, tá? Do jeito que fica uma pessoa ali quando ela está morta, dentro de um caixão ali, sendo velada, que você vê lá que, nossa, tadinho, morreu. Aí você olha aquele aspecto, é o aspecto que ele tinha antes de morrer. Só que esses sinais, eles não são necessariamente sinais de óbito, né? E eu já ouvi muito falar durante toda a minha caminhada, eu sou bombeiro de carreira, sou da reserva do Comando Distrital de Operação de Socorro de Lisboa, acabei não falando da minha formação na primeira aula, né? Foi uma falha minha, aproveitar agora, mas foi até bom porque você veio até aqui, você continua assistindo para saber se realmente é esse cara que sabe o que está falando, né? Então eu sou bombeiro de carreira, formado pela Escola Nacional de Bombeiros em Sintra, em Portugal. Eu sou bombeiro de terceira classe da reserva do Corpo de Bombeiros de Passo d'Arcos. E eu sempre gostei e acabei me especializando nessa parte de emergência pré-hospitalar. Eu sou socorrista, formado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, pelo INEM. No Brasil, eu acabei enveredando para a área de segurança do trabalho, porque tem muito a ver com a parte de prevenção, né? Eu tenho a convicção de que as emergências acontecem onde a prevenção falha, e aí eu acabei estudando também segurança do trabalho, e atualmente eu também estou no 5º período de Direito, né? Eu gosto muito da legislação, eu acho que é o balizador, é a libertação do ser humano, quando ele consegue conhecer e saber dos seus direitos, mas principalmente do direito dos outros, porque assim você exercita muito mais a empatia e exercita muito mais o respeito ao outro, tá? Muito bem. Ao longo dessa minha caminhada aí de bombeiro, desde 2007, né, depois entrei na parte de formação, na parte didática, de oferecer conhecimento, treinamento, eu sempre escuto histórias e relatos de pessoas que presenciaram uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, ou de um estranho, ou do seu pai, da sua mãe, ou do seu tio, ou do seu avô, e é unânime, ele sempre diz, professor, a pessoa caiu, a gente chegou, a gente verificou que não tinha pulso, começamos a amassar no peito ali, e aí a gente ligou para o SAMU, só que o SAMU estava demorando muito, aí já estava com uns 15 ou 20 minutos, aí a pessoa ficou toda roxa e a gente parou. Quando o SAMU chegou já estava morto. Então, talvez a causa da morte tenha sido essa ideia, né, de querer atestar uma morte sem saber o que é que caracteriza a morte. Ficou roxo, ficou pálido. Isso não é sinal de óbito. Isso é sinal de parada cardiorrespiratória. Um indivíduo que não tem o coração pulsando, que não tem hematose, que não tem troca gasosa, ele vai ficar com as extremidades arroxeadas e vai ficar pálido porque ele não tem sangue circulando. Então isso é perfeitamente normal e esperado numa situação de PCR. Mas isso também não prova, não quer dizer que esse indivíduo já está em óbito, tá? É importante nós sabermos que a morte, ela acontece em 2 momentos, tá bom? Na verdade, nós temos 2 tipos de morte, tá? 2 tipos de morte. Aqui eu vou separar aqui, ó. Uma é a morte clínica, tá? Clínica, que é quando o indivíduo tem uma PCR, que é a parada cardiorrespiratória, que é o que pode reverter esta situação. Então, o indivíduo que está em PCR, que está em parada cardiorrespiratória, que está em morte clínica, ele pode ter a sua situação revertida através das reanimações, através da RCP, ou melhor dizendo, desculpa, a PCR é a morte clínica, e para eu reverter a situação, eu vou fazer o contrário aqui, ó, PCR, RCP, reanimação cardiopulmonar, morte clínica, PCR, RCP, reversão da morte clínica. Tranquilo?
E aí eu tenho aqui a morte biológica. Biológica. O que é a morte biológica? Aí eu estou falando de ausência de vida. E quem é que pode dizer que eu tenho ausência de vida? Um médico. Somente um médico pode atestar o óbito. E por que é tão importante bater nessa tecla? Porque mais na frente a gente vai falar de reanimação cardiopulmonar. E aí haverá sempre aquela dúvida, mas até quando eu faço RCP? Você vai fazer RCP até a chegada de um médico, até a chegada de um socorrista. Não haverá um limite. Professor, quando é que eu sei que a vítima está morta? Tem alguma situação dessa? Tem. Quando é que eu sei? Quando a vítima ela tem morte óbvia. E o que seria morte óbvia? Morte óbvia é isso aqui, ó. É decapitação ou segmentação do tronco. O indivíduo separou o tronco, ele está bandado no meio. Beleza. Esse aqui, ó, tá morto, tá? Esse aqui tem uma cruzinha para ele. Esmagamento generalizado do crânio ou até mesmo do tronco. Aqui também já foi, cruzinha para ele. Carbonização, o indivíduo está com o corpo completamente carbonizado. Cruzinha para ele, também morreu. Rigidez cadavérica. Como é que eu garanto que uma pessoa está morta só porque ela está rígida, professor? Porque a rigidez cadavérica, ela começa a acontecer a partir da 2ª hora de morte. E o corpo da vítima vai ficar completamente rígido quando ela alcançar um tempo, no mínimo, de 12 horas após a morte. Então, se você encontra uma vítima completamente rígida, você vai ter ali a ideia de que essa vítima já faleceu há pelo menos 12 horas passadas. Tá? Por isso a gente garante que rigidez cadavérica é morte óbvia. Ou se você encontra um indivíduo no estado, né, de decomposição. Tá? O indivíduo está se decompondo, está em estado de putrefação, é óbvio que ele está morto. Casos que não sejam essas situações, nós não vamos determinar o óbito e vamos insistir em reanimar a vítima. Na próxima aula, a gente vai começar a abordar os temas específicos que podem vir a ocorrer dentro da oficina. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Na próxima aula a gente se vê. Valeu!